Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Peixe é o Meu Negócio com um convidado super especial para um tema muito importante. Estamos aqui com Santiago, sejam todos muito bem-vindos. E Santiago, muito obrigada pelo teu tempo aí para compartilhar um pouquinho da tua experiência com saúde de peixes. Olá, Fernanda, tudo jóia? Eu que agradeço aí o prestígio. Para mim é uma grande alegria poder compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, tá jóia? Estamos muito felizes com você aqui. Acho difícil quem esteja nos escutando ou nos assistindo e que não te conheça. Mas vai que tem algum despercebido aqui da aquicultura. Então, quem é o Santiago? Bom, Santiago é médico veterinário, fez mestrado em aquicultura pela Unesp de Jaboticabal e minha carreira profissional até aqui sempre foi focada em sanidade de peixes, né? Então, um trabalho bastante focado na questão de saúde, manejo sanitário, diagnóstico de doenças, reprodução, controle sanitário aplicado à reprodução e também todo um trabalho que eu fiz, foi quando eu aprendi a trabalhar com vacinas, né, na Vaxnova, quando eu estive à frente do negócio Aqua da Vaxnova, então trabalhei também bastante com vacinas autógenas, trabalhei desenvolvendo esse mercado de vacina autógena. E hoje eu estou à frente da operação de produção de formas jovens aqui do grupo Ambra Amaral, focado na Brazilian Fish, onde a gente vem implementando todo um trabalho de controle sanitário também nas etapas, né, de manejo de reprodutores, vacinação de reprodutores, desinfecção de ovos, enfim, um trabalho de controle sanitário na operação de produção de formas jovens por aqui. E como que a piscicultura foi parar na tua vida, Santiago? Bom, Fernanda, a piscicultura ela entrou na minha vida de uma forma muito interessante, né? No primeiro ano de faculdade, na disciplina de metodologia científica, eu, num sorteio aleatório, caiu o tema de piscicultura para eu apresentar um seminário, né? Não gostei, eu queria trabalhar com bovinocultura leiteira naquele momento, naquela época, né? E aí tentei trocar o tema, né, com outros colegas, não consegui. E aí tive que fazer. E nessa, como tive que fazer, fui lá e fiz. E aí eu vi que, carecia de profissionais naquela área, principalmente profissionais de saúde, veterinários que não tinha, né? Então, assim, naquela época, em 2006, o professor Henrique Figueiredo estava emergindo, né, na área de sanidade de organismos aquáticos no Brasil. Falei, olha que área interessante, e aí eu fui buscar fazer estágio, né, que foi até o fechamento da disciplina, foi isso que a professora nos indicou, né, olha, pessoal, se vocês gostou do seu tema ou do tema do colega, busque, vocês tenham a faculdade inteira para estagiar nessas áreas, é ali que vocês vão ter certeza se isso é para vocês ou não é para vocês, né. E eu fui, segui o conselho e deu certo, né, porque daí eu fui para a Embrapa de Dourados, né, Agropecuária Oeste, estagiei por lá 4 anos, naquele momento podia estagiar por um tempo prolongado, né, e aí foi quando eu realmente me encontrei no peixe. E eu circulei por diferentes áreas, né, da ciência, vamos falar, naquele momento. Porque eu iniciei um trabalho com parasitologia, depois eu fui aprendendo técnicas de hematologia, tanto é que fiz muitos trabalhos com hematologia, né? Até hoje tem um livro com a professora Mazé de hematologia de peixes. E depois eu vi que matava no campo, naquela época era surubim híbrido, hoje nem se produz mais o ponto e vírgula, né? E aí, mas o que mais matava peixe, surubim naquela época no Mato Grosso do Sul, era aeromonas, doenças bacterianas. Então eu fiz um mestrado na Unesp de Jaboticabal em microbiologia, tá? E aí eu pude, nesse período que eu estive em formação, né, e na academia, trabalhar com diferentes áreas do conhecimento. E aí depois do mestrado, aí eu fui para o mercado, né? E aí é onde eu estou até hoje. E o peixe sempre na minha vida, nunca me arrependi de ter entrado no peixe, pelo contrário, né? Eu instigo todo mundo, todo jovem estudante que está ali querendo procurar onde que eu vou me encaixar, eu falo, vai no peixe, se dedica no peixe, que tem muita água limpa ainda para beber nesse mercado do aqua. Então, a gente tem alguma coisa em comum. Eu também, por conta de um seminário, de uma disciplina na faculdade, né? Porque eu me formei em oceanografia, também foi um sorteio e eu sorteei piscicultura ornamental. E dali em diante também fiz 6 meses de estágio na Ipagre, aqui em Santa Catarina, e desde então também me apaixonei por piscicultura. Que bacana, que E bacana. estava falando, né, que há uns anos atrás a preocupação era aeromonas. E hoje a preocupação mudou. Né? Exato. Estamos muito preocupados aí com duas, se chama de doenças emergentes, né? A lactococcus e o ISKNV, que é o tema da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo. Sim, sim. Santiago, o que é o ISKNV? Bom, Fer, vamos lá. O ISKNV é a primeira ameaça viral que realmente, definitivamente entrou no Brasil e hoje aflige nossa produção de tilápia em todos os polos de produção, sem exceção, tá? É um vírus DNA, tá? E um ponto importante, pessoal,
é o primeiro patógeno viral que a gente está lidando. Por que eu falo primeiro? Porque, gente, com toda certeza não vai ser o único. Né? Olha que a gente olha avicultura, suinocultura, bovinocultura, os patógenos virais são os grandes desafios para essas áreas de produção, para essas atividades de criação animal. E no peixe não vai ser diferente. Olha a carcinocultura, que está um pouco mais próximo da gente. Os grandes desafios são virais, tá bom? Hoje, na tilápia, os grandes desafios são bacterianos, chegou o primeiro viral, tá? E esse patógeno viral é um vírus DNA, tá? Então, é um vírus DNA que ele tem um foco, né? Um tropismo, na verdade, o grupo de risco que ele mais aflige, que ele mais ataca, vamos falar assim, são as formas jovens, tá? Então, ele impacta desde larvicultura, masculinização, né? Que é a formação do alevininho, tá? E a produção do juvenil, tá? E o impacto que esse vírus causa nas formas jovens, ele pode chegar a um grande impacto a ponto de inviabilizar operações. Isso a gente tem visto no Brasil, infelizmente, tá? Então, assim, é um vírus que ele acaba sendo um pouco mais desafiador para os produtores, porque doença viral não existe tratamento efetivo. Quando emerge uma doença bacteriana, ok, a gente tem 2 antibióticos registrados para a aquacultura, né? Embora uma única molécula tenha indicação para tilápia, espécie específica, né? Mas nós temos ferramentas de antibiótico hoje para fazer tratamento de doenças bacterianas. Para vírus, não existe um tratamento específico que tenha efetividade e, enfim, que esteja aí à nossa disposição. Então, isso assusta mais os produtores, porque quando ele vê o peixe morrer e não ter uma ferramenta para adicionar a ração ou na água para controlar essa mortalidade, isso assusta, porque você perde o controle sanitário, perde o controle, na verdade, da sua produção. Tá joia? Certo. A gente, há uns anos atrás, a gente estava muito preocupado com a entrada do TILV, né? Que é o vírus da tilápia do lago, né? Exato. E, mesmo assim, o ISKNV entrou no Brasil. Há alguma hipótese da entrada desse vírus aqui para a tilápia? Bom, Fernanda, existem várias hipóteses, mas todas elas são especulações, tá? O grupo, né, a família dos iridovírus é um grupo muito diversificado de vírus, tá? E são vírus tropicais, principalmente, ele circula principalmente nos trópicos, né, em regiões de água quente, tá? E todo ano tem novos vírus do grupo iridovírus sendo descrito. Talvez esse SKNV já estava aqui, só não estava causando problema e devido a alguma condição, uma alteração ambiental, alguma mutação específica no hospedeiro, numa região específica, pode ter desencadeado o surto, né, e a epidemia, né, que ocorreu aí de SKNV no Brasil, que a gente vive hoje, né, talvez seja essa a explicação. Assim como possa ser uma introdução de uma outra espécie portando o vírus, como uma espécie ornamental, né, no Brasil tem, volumes enormes de importação de peixes ornamentais, o qual não existe um controle sanitário muito adequado, né? Inclusive entra gato por lebre, né? Porque quem faz a fiscalização, eu acho que se eu fizesse essa fiscalização, não conseguiria distinguir todas as espécies que entram. Assim, é uma diversidade de espécies muito grande. Então entra gato por lebre e aí a gente tem uma limitação muito grande de realmente fazer um controle sanitário a ponto de evitar a introdução de patógenos emergentes como o ISKNV. Essa é uma das hipóteses também. A questão é, eu acho que dificilmente a gente vai chegar na origem do ISKNV que causou esse surto todo aqui no Brasil e que causa até hoje, até mesmo porque esse patógeno ele vem mutando, né? Nós temos aí 4 anos de ISKNV no Brasil, formalmente 2,5, 3, mas mais de 4 anos que ele está aqui circulando na tilápia. E é um tempo que o padrão da doença já mudou muito. Dos primeiros casos que eu encontrei há 4 anos atrás para os casos que eu lido hoje, clinicamente, a gente tem uma diferença muito grande. Muitas informações, assim, é muito interessante te ouvir. E em relação aos peixes ornamentais, né? Então, existe a possibilidade de muitos peixes, ornamentais ou não, até mesmo espécies nativas, de eles não terem nenhum sinal clínico, que é o que a gente chama de assintomáticos, e mesmo assim transmitir a doença. Então, esse é o maior problema. Exato, exatamente. Os iridovírus, de forma geral, eles têm a capacidade de infectar um amplo espectro de hospedeiro. Então, o ISKNV da tilápia, a hora que você faz detecção em tucunaré, em piranha, nos rios positivos, esses animais são portadores. Só que você não vê um surto de mortalidade de tucunaré de vida livre. É toda uma questão populacional e epidemiológica. A densidade populacional é muito menor comparado ao tanque-rede.
Então, assim, a pressão do vírus num peixe de espécie nativa em vida livre é muito diferente em relação à tilápia criada em tanque e rede. Então, a gente tem fatores que diferencia e não permite ocorrer esses surtos que a gente vê na tilápia, tá ok? E a gente sabe que é muito difícil ter um sinal específico para doenças. Exato. Existe algum sinal clínico que seja indicativo ou mais específico do ISKNV, Santiago? Assim, Fernandes, a gente sempre procura, os veterinários, né, adoram um termo chamado patognomônico. Né? O que é uma característica ou um sinal clínico patognomônico? É um sinal que a hora que você vê aquilo ali, você tem certeza que só aquela doença causa isso. Tá? Então, assim, hoje, em peixes, em tilápia, poucas coisas, para não falar quase que nenhuma, são patognomônicas. Mas a gente tem alguns sinais clínicos que levam mais a crer. Não quer dizer que ele é patognomônico, que é, por exemplo, uma anemia extrema, um animal extremamente anêmico, e a hora que você faz a necropsia dele e vai no baço, você encontra necrose de baço e necrose de rim, tá? Hoje, das doenças que ocorrem no Brasil, beleza? O iridovírus é o principal agente que causa necrose de baço e rim, causando uma anemia no animal, tá ok? Então, tanto é que, clinicamente, quando a gente vai analisar peixe a campo, a primeira coisa que eu faço, olha brânquia, olha baço, olha rim. E junto disso você pode ter outros sinais, como uma efusão celomática, aquela ascite, acúmulo de líquidos, né? Você vê alterações de coloração no animal, aquela melanose, pode encontrar um olhinho saltado, mas são sinais inespecíficos. Olho saltado, francisela pode causar. Estrepto pode causar. Uma efusão celomática, qualquer bacteriose em peritonite pode causar, né? Efusão, como é que é o nome? Oi? A CIT, como é que você falou o nome? A efusão celomática. Que é uma barriga, a barriga mais com volume, né? Uma barriga inchada. Exato. O que E acontece? A melanose é uma pele mais escurecida, é isso? Mais escura, escurecida, é melanose. A efusão celomática, por que a gente chama de efusão celomática, né? Na verdade, o que é efusão celomática e o que é ascite, tá? Ascite é acúmulo de líquido no abdômen, na cavidade abdominal. Peixe não tem abdômen, porque a cavidade abdominal ela é dividida da cavidade torácica, né, pelo diafragma. Peixe não tem, assim como aves não têm. Então, aves, peixes, eles têm celoma, cavidade celomática. Quando eu tenho acúmulo de líquido na cavidade celomática, o nome técnico é uma efusão celomática, não ascite. Porém, todo mundo chama de ascite. Até os veterinários chamam de ascite, a gente está acostumado. Então, assim, houve ascite, ok, é ascite também, vai. Mas o termo certo, correto, é efusão celomática. Tá bom? Perfeito. Para aprender e também para explicar o que é melanose, ascite, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, não sabem. E a questão de mortalidade. Né? A gente sabe que começa desde larva e até com quantos gramas, em média, a mortalidade, especificamente por conta do ISKNV. Fernanda, depende muito como que eu posso falar, da pressão da doença na fazenda em específico. Geralmente, a gente vê 3 pulsos de mortalidade no mesmo lote. Né? O que seria do 3 pulsos? Morre-se muito durante a reversão. Depois, no juvenilzinho de 5 a 10 gramas, outro pulso. Tá? Depois a gente vê um outro pulso ali, o peixe 50, 60, 80 gramas. Tá? E às vezes, quando não ocorre nessas datas, ele só posterga um pouco mais. O primeiro pulso vindo no peixinho de 5, 10 gramas. O segundo pulso, depois que faz o manejo de transferência para o tanque rede, com 30, 50 gramas. E depois o terceiro pulso com 120, 150 gramas. Então, geralmente, a gente vê 3 pulsos no mesmo lote. Esses pulsos de mortalidade, ele indica para nós que existe uma dificuldade do animal em orquestrar uma imunidade adaptativa contra a primeira exposição. Porque se esse animal, na primeira exposição, quando larva, quando no período de reversão, né, ele desenvolver a produção de anticorpos de forma efetiva, ele não teria o segundo e o terceiro pulso. Concorda? Concordo. Então, isso é um desafio para vacinologia, inclusive, para quem está trabalhando no desenvolvimento de vacinas para ISKNV, tá? Nós precisamos de uma vacina que ela tenha uma imunogenicidade suficiente para induzir uma resposta adaptativa e produção de anticorpos com título forte, para você conseguir uma potência sorológica forte para manter essa proteção e eliminar esses pulsos, esses 3 pulsos de mortalidade. Em termos de percentual de perda, a cada pulso de mortalidade, em média, a gente perde de 10 a 15%, tá? Pode ser que perde mais, menos, dependendo da pressão.
tá? Lotes que a gente passou por esses 3 pulsos no período de inverno com ampla oscilação térmica, e essa oscilação térmica é um fator chave para a ocorrência da doença, tá? A gente vê perder de forma cumulativa, tá? Até 70% do lote, tá? Lotes que a gente consegue fazer um manejo sanitário ali, mas, né, no sentido de um pouquinho menor densidade, trabalhar com uma ração específica, com ácido orgânico. Ah, o ácido orgânico vai fazer o que para o vírus? Nada. Vai controlar as bactérias que vêm junto com o vírus nesse momento, quando baixa a imunidade, né? Então, você trabalha com a questão nutricional diferenciada, né, densidade, um manejo mais suave na hora de fazer as transferências, enfim, aí você consegue levar esse lote que até o final, lá, na hora da vacinação, peixe já com 30, 50 gramas, você tem ali uma sobrevivência na casa dos 70%, ainda mesmo assim você perdeu 30%, tá bom? Então, o que determina você perder 30% ou você perder 60%, 70% é esses ajustes, esses manejos hoje, tá bom? Você fala de algumas estratégias aí para aumentar a sobrevivência e comentou sobre as vacinas. Você podia compartilhar conosco alguns resultados da vacinação para o ISKNV? Vamos lá. Hoje a gente só tem uma vacina disponível no mercado, o produto é da MSD, tá? A vacina é muito boa, tá? Ela funciona. Porém, para ela funcionar muito bem, o peixe, ele necessariamente, isso é um critério, tá? Ele não pode estar doente pelo ISKNV. E isso é um grande desafio para todo mundo. Porque como vacinar um animal com 30 gramas livre do ISKNV? Hoje é missão impossível no Brasil, em qualquer região, em qualquer polo de produção. Tá? Então, várias estratégias têm sido feitas para antecipar a vacinação, trabalhar com a produção desse animal de forma que ele tenha uma carga viral menor, então ele está positivo, porém ele não está doente. São coisas completamente diferentes. Tá? Um animal portador que está doente e o animal que ele é portador e não está doente, ele está com a baixa carga viral. Tá? Então, como a doença é nova no Brasil, a gente está aprendendo a lidar com esses parâmetros para poder implementar manejos que nos dê resultado. Até por isso que eu estou em operação de piscicultura novamente, tá joia? Então, o que a gente já viu? Vacinar um peixe de 20 gramas, tá? Então, antecipar a vacinação. E é um peixe produzido em viveiro escavado, oriundo de um alevino, produzido num sistema biosseguro, que já veio de uma desinfecção de ovos, que as matrizes já foram imunizadas previamente, então eu consigo um animal jovem, uma forma jovem, menorzinha, que, se estiver positiva com baixa carga viral, que eu vacino contra o ISKNV de forma bastante precoce, tá? Aí sim, eu consigo orquestrar a produção de anticorpos e ter um título, uma concentração de anticorpo circulante nesse animal que dê proteção necessária para diminuir, né, a mortalidade causada pelo ISKNV. Nesse cenário, a vacina funciona. Agora, num outro cenário que a gente vê e lidou por aqui, tá? Você vacinar peixe de 50 a 70 gramas, que já passou os 3 pulsos da doença, o animal não vai mais responder. Até mesmo porque depois de 3 pulsos, o próprio animal conseguiu orquestrar uma boa imunidade. Ele mesmo já tem imunidade contra o ISKNV, sem a necessidade da vacina, porque ele foi uma imunidade de rebanho adquirida pela exposição à doença, não à vacina. Obviamente, sempre a imunidade vacinal, a resposta imune desenvolvida por meio da vacina, ela sempre vai ser mais efetiva e mais forte do que a imunidade pela exposição ao patógeno. Por quê? Porque as vacinas são formuladas com adjuvantes que potencializa a resposta inflamatória, induz, né, desencadeia no organismo a produção maciça de anticorpo, muito mais forte do que a exposição. Então, sempre a resposta das vacinas vai ser mais forte do que a exposição natural, tá bom? Então, esses são os parâmetros, tá, Fernanda, aqui para a gente poder ter sucesso ou não, a gente tem um fracasso no programa de vacinação contra ISKNV, tá? Você está falando da vacinação injetável. Existe alguma questão no radar para vacinação por imersão contra ISKNV? Fernanda, esse tipo de conversa eu tenho tido com todos os fornecedores de vacina que atendem a gente, por exemplo, hoje, todos que vêm nos visitar aqui na Brasília Fish, né? A gente acredita que a gestão do ISKNV, a médio e longo prazo, necessariamente ele vai passar pela oferta e disponibilização de um produto por imersão. Tá? Eu preciso, por exemplo, qual que é o sistema de produção hoje aqui na Brasília Fish que a gente implementou nesses últimos 2 meses que eu estou à frente aqui da operação de forma jovem, tá? A gente
entra com um sistema de hiperimunização de matrizes e reprodutores. Detalhe, reprodutor não transmite imunidade passiva para a prole. Ele só entra com material genético para fecundação, né? Só. Agora, as fêmeas não. As fêmeas, ela entra com toda a nutrição, base nutricional para a formação desse embrião, e ela entra com todo um pacote de anticorpos que entra durante o processo da vitelogênese no saco vitelínico. Então, a fêmea, sim, ela é muito importante em transferir uma imunidade maternal para essas larvas, tá joia? E aí, o que acontece? A gente explora, então, esse mecanismo biológico que está muito bem validado academicamente, falando, tá? E a gente entra com um protocolo de hiperimunização em reprodutores, em matrizes, com foco em barrar a transmissão vertical de doença primeiro. Barrar, tá? Como assim barrar, Santiago? Eu estou falando de matrizes que são cultivadas em viveiros escavados, bombeada água do rio. O rio é positivo para ISKNV. Por mais que eu mande 50 matrizes para o laboratório e é 50D negativa, eu considero todo o meu plantel positivo, porque a água é do rio, tá joia? Então, como que a gente estabelece uma barreira para poder conseguir eliminar a transmissão da doença? Fazendo hiperimunização nas matrizes. E o que é a hiperimunização? É um protocolo de vacinação muito mais arrojado, onde a gente chega a aplicar 4 doses de vacina durante um período, tá? Para aumentar o título sorológico, a concentração, a quantidade de anticorpos circulante nessas fêmeas, para que essas fêmeas tenham condição de transmitir o maior volume possível de anticorpos para a prole. E aí, essa prole, até o 15º dia de vida, que é quase toda a reversão, ela está imunizada, ela está protegida com anticorpos maternal. Tá joia? E aí a gente atrela essa estratégia com um protocolo extremamente arrojado, com desinfecção de ovos, e olha que eu falo extremamente arrojado, Fernando, esse é assunto para uma outra live, tá? Assim, hoje a gente implementa um trabalho que combina diferentes produtos desinfetantes, tá? Com protocolo com sal, com 2 a 2,5% de sal, dependendo da situação, e combina combina um Ralamide, que é a cloramina T. A gente está estudando embutir um terceiro produto com peróxido. Então, assim, qual que é o objetivo combinado desses produtos? Eliminar parasito, e a gente consegue, tá? Eliminar a contaminação bacteriana, e a gente consegue, e eliminar a contaminação superficial de vírus. Por que eu falo superficial? Porque a transmissão vertical do ISKNV ocorre da fêmea para a prole, então da matriz para a prole, e ela ocorre de forma superficial. Já existe um paper mostrando que a replicação do vírus lá no ovário, né, da matriz, ocorre pelas células foliculares que está em torno do ovócito. Então, é uma contaminação superficial desse ovo. Tá joia? Então, como ela é superficial, com um protocolo arrojado de desinfecção de ovos, por mais que essa matriz esteja hiperimunizada, que já barra essa transmissão, porque ela tem anticorpo, tá? Mas qualquer falha ali, eu seguro na desinfecção de ovos, tá joia? Então, a larva que sai desse incubatório, proveniente de matrizes hiperimunizadas, que passou por um processo bastante arrojado de desinfecção de ovos, eu tenho larvas que hoje a gente não pode chamar de SPF, porque a gente não foi atrás disso, de buscar ministério, ter essa certificação SPF. Chegaremos lá um dia, tá, Fernando? Eu acho que esse vai ser o caminho, tá ok? Mas eu consigo ter larvas livres de tricodina, livres de monogênia, que era o nosso problema 10 anos atrás. Ô, época boa, né? A gente consegue eliminar Francisella, de transmissão vertical, Strepto, ISKNV, só tem a ganhar, né? Vamos falar em números, Fernanda. Dos últimos 2 meses que eu tô aqui, a gente conseguiu aumentar em mais de 50% a taxa de eclosão de ovos, com um protocolo de desinfecção bastante arrojado como esse. Tá, ok? A gente mudou, inclusive, o processo de incubação. A gente não usa mais filtro biológico para incubar o ovo, porque filtro biológico no incubatório é uma estrutura que forma um substrato gigantesco para ser colonizado por bactérias, que pode ser boa ou ruim, a depender do que vem no ovo. E eu não posso ficar à mercê disso. Né? Então, a gente elimina toda a população bacteriana do sistema de incubação, porque eu preciso ter larvas livres de patógeno, tá ok? Então, e o melhor resultado da desinfecção de ovos nem foi a taxa de eclosão, tá? O melhor é a viabilidade de sobrevivência dessas larvas durante o processo de masculinização, que hoje a gente faz em estufas, em sistema todo fechado, com água de poço, para manter o status sanitário adquirido num incubatório a partir desse controle sanitário. E essa foi sempre a minha grande dúvida, porque eu nunca trabalhei com esse sistema, nunca, né? Até eu falo com o Ramon aqui, falo para ele, cabeça, nós
estamos aprendendo a trabalhar com esse sistema. E ele sabe disso e está tudo bem, só que a gente está aprendendo e está aprendendo rápido, né? E a gente viu que a gente consegue manter o status sanitário do incubatório na fase de produção de alevinos, na masculinização em tanques circulares, em estufa, tudo fechado. Tá ok? Então, esse vai ser o caminho para trabalhar com sistemas realmente fechados, biosseguros e livres de SKNV, Fernanda. Hoje, os peixes dos tanques circulares, para você ter ideia, a gente perde peixe por intoxicação de amônia. Tá? Hoje as causas de mortalidade nas estufas são amônia. Então, a gente está trabalhando para ajustando densidade, ajustando um pacote nutricional, tá? E aí onde entra o Giovanni Sampaio, que é o nutricionista aí da Hagif, né? Poxa, sim, a equipe da Hagif desenvolveu uma ração específica para trabalhar nessas estufas, com teor de proteína um pouco menor, com alto valor biológico, focando em ter menor descarga de fósforo e nitrogênio para não ter esses problemas que a gente tem hoje de amônia. Então, assim, a gente está fazendo melhorias de forma multidisciplinar, diferentes áreas, né? E a gente está aprendendo a desenvolver um modelo produtivo para a gente poder conduzir uma produção segura, estável, com qualidade e sem ISKNV. Você acha que é possível, num futuro breve, aí, ter certificações de propriedades livres de SKNV? Eu acredito que esse vai ser o caminho para sustentar um negócio de produção de forma jovem, tá? Hoje, o produtor, no Brasil, ele compra levinos, e a grande parte do fornecedor, para não falar 100%, tá, Fernanda? Já manda um peixe portador. Muitas vezes já manda um peixe doente. Além de mandar portador, manda um peixe doente. Porque assim, pessoal, um peixe que chega na piscicultura é alojado hoje, tá? E no alojamento já fica um monte de peixe morto no fundo, esse peixe chegou doente, tá? Ele chegou e assim, aí o produtor fala, deu problema no transporte. Poxa, muitas vezes são empresas com décadas de experiência na produção de peixe. Não é possível que eles não aprenderam a trabalhar com transporte de peixe ainda. Então, assim, tampar a peneira, tampar o sol com a peneira, Não, tá? só, Então, assim, entendeu? Então, assim, o ISKNV, ele realmente tem ocasionado situações como essa, e ações como essa que a gente tem feito aqui na Brasília Fish é realmente, assim, para a gente poder trabalhar, a gente encontrar meios de trabalhar de forma segura e efetiva contra esse tipo de doença, e, assim, obviamente, a gente vai ter que conviver com ela, porque no Rio ela nunca vai sair, tá? Mas a gente encontrar formas de como produzir em qualidade, mesmo na presença do ISKNV. E digamos que alguma propriedade tenha tido esses sinais clínicos que você comentou. Qual que seria o caminho correto para fazer um diagnóstico correto e se a gente tem que entrar em contato com o serviço veterinário oficial, se é uma doença de notificação obrigatória? Sim, vamos lá. O ISKNV, no início aqui no Brasil, ele foi notificado, tá? Porque, embora ele não esteja na lista oficial do Brasil, tampouco da OIE, tá? E gerou muita dúvida no começo, porque tem um outro iridovírus muito próximo, tá? Que é o RSV, que é ISKNV-RSV, tá? Que está na lista da OIE, tá? Hoje existe uma discussão se o ISKNV entra ou não na lista, inclusive, tá? E isso pode vir a acontecer, tá joia? Porém, por enquanto não está na lista. Porém, no Brasil, eu tenho que notificar as doenças da lista e as doenças emergentes. Naquele momento, o ISKNV era emergente. Continua sendo emergente, tá joia? Então, assim, por ser emergente, deveria ser notificado. Por que eu falo deveria? Porque ninguém mais notifica. Hoje, notificar ISKNV é igual notificar Streptococcus. Oi, todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo tem. Então, assim, acaba perdendo um pouco o sentido. Tá joia? Mas, por exemplo, se amanhã chegar um TILV, que não está na lista, que tem a mesma discussão de entrar ou não na lista, tem que ser notificado porque é uma doença emergente, né, pela regulação brasileira. Agora um ponto, tá, Fernanda? Vou voltar à pergunta anterior, que eu acabei saindo um pouco do foco na hora da resposta, tá? Eu acredito que naturalmente o mercado vai se estruturando para que se as empresas de produção de forma jovem se especializa a tal ponto no controle sanitário que consigam oferecer para o mercado formas jovens livres de SKNV. E se a gente conseguir isso hoje com o ISKNV, a gente vai estar melhor preparado quando chegar um TILV, ou melhor preparado quando chegar um parvovírus, ou melhor preparado quando chegar um herpes vírus ou qualquer outro patógeno que a gente nem saiba dar nome para ele hoje porque a gente não conhece. Então, eu acho assim, são problemas como esse que faz o setor se desafiar e crescer e melhorar para encarar os desafios que vêm pela frente. A questão de notificação, né? Eu acho importante porque você tem um mapa
de onde está esse vírus ou não. Falando em mapa do ISKNV, você poderia dizer quais são os estados que já têm laudo oficial do ISKNV aqui no Olha, Brasil? eu prefiro falar o seguinte: quais estados que eu tenho diagnóstico? Diagnóstico, por exemplo, com o professor Henrique, no laboratório do professor Henrique, eu sempre mandei muita amostra lá, até hoje eu mando amostra para o professor Henrique Figueiredo, que é o laboratório da Aquavest na FMG, tá? Praticamente todos os polos de importância de produção de tilápia no Brasil são positivos, eu tenho amostras positivas. Embora ainda existem algumas fazendas específicas que estejam livres. Por exemplo, no Mato Grosso tem uma fazenda que, inclusive, foi uma das fazendas que a gente pegou lactococcus, que até hoje está livre de SKNV, né? Então, assim, existem ainda algumas propriedades livres de SKNV, mas, assim, é uma propriedade que tem uma genética própria, ela tem uma produção específica, ou numa barragem que só tem ela, não compartilha água com ninguém. Então, ela, assim, ela tem toda uma condição sanitária que torna ela muito diferente das demais, e por isso que ela consegue manter esse status sanitário, tá? E isso mostra que, daqui a pouco, Fernanda, o nosso business, né, de forma jovem, ele vai evoluir para isso, da gente ter unidades, formações de produção de forma jovem, centros de multiplicadores, né, de alevinos, em áreas compartimentadas, livres de SKNV, SPF para ISKNV ou para qualquer outro patógeno de importância ou de relevância para o nosso setor. Tá joia? E a questão de vazio sanitário, uma vez identificado esse vírus na propriedade, como é que é o protocolo de vazio sanitário, de desinfecção? Vamos lá. Se for no rio, você vai enxugar gelo. Não se elimine SKNV de rio. Ah, mas Santiago, se eu fazer um abate humanitário, zerar a piscicultura inteira, primeiro você vai quebrar a fazenda, tá? Vai quebrar o produtor. E um ponto que essa semana eu estava conversando com o Rodrigo Pedrali, que é o novo gerente Aqua da Vaxnova, né? E aí eu estava conversando com ele e ele estava falando que na avicultura o que quebra empresa é sanidade. Empresas grandes, elas quebram por causa de sanidade. E no peixe, se separar para ver, não é diferente. Sanidade quebra empresa grande, tá ok? Então, assim, tanque rede, eu não vou conseguir eliminar o vírus. Eu posso fazer um bate humanitário em tudo, em tudo. Não vai sobrar nada, só as gaiolas com um mexilhão dourado. Eu vou eliminar a doença? Não, eu vou quebrar a empresa, né? Não preciso nem explicar o porquê. E o vírus vai continuar circulando, porque é um vírus que circula nas espécies nativas também. O tucunaré, a curvina, o lambari, a piranha vai estar positivo. O dia que eu voltar a botar peixe naquela área, o peixe vai se infectar novamente. Então, assim, esquece, vazio sanitário para rio, esquece, abate. Medidas de contenção em rio, elas são completamente inefetivas, tá? Agora, olhando para viver escavado, a conversa muda, tá? Primeiro, eu capto água desse rio, se eu capto, esquece, eu não vou conseguir eliminar o vírus. Não adianta eu fazer um vazio sanitário, falar que eu vou eliminar o vírus se eu estou captando água do rio, tá? Agora, se eu estou te falando de um multiplicador, né? Um multiplicador seria uma casa genética que vai produzir um alevino e mandar para o mercado, tá? Se esse multiplicador, ele, contaminou um viveiro dele, independente da forma que ele contaminou, mas ele está lá contaminado. Aí sim é factível esse camarada zerar o tanque, fazer o abate humanitário desse tanque, entrar com um trabalho de desinfecção pesadíssimo, rapar o fundo do tanque, entrar com desinfetantes bastante pesado, tá ok? A gente trabalhar com toda a eliminação, né, fazer uma zona de segurança em volta desse tanque e praticar as mesmas medidas aplicadas nesses tanques, tá? Reforçar medidas de biosseguridade com colaboradores, com instrumentos, fomites, rede de arrasto, pulsar, aí se aplica. Viveres cavados, eu consigo implementar medidas de biosseguridade. Isso se ele não compartilhar água com outros sistemas aquáticos, né? Outros sistemas produtivos, tá? Então, a questão de vazio sanitário, Fernanda, ele sempre vai se aplicar para quem está num sistema fechado. Por exemplo, hoje, na nossa estufa de produção de alevinos, tá? Hoje a gente tem 16 tanques circulares, 120 metros cúbicos, né? Esse sistema ele foi feito para se recircular. E desde quando eu entrei, eu parei toda a recirculação, eu não recirculo água. Porque se eu recircular, eu vou compartilhar água de todo mundo com todos. Se me der BO em um tanque, beleza, eu com muita eficiência mandei o problema para todos os 16 tanques, tá? Então hoje eu trabalho com alojamento de larva, que foi feita todo o vazio sanitário, toda aquela questão do conceito all-in, all-out, que é desinfecção, né? A gente faz toda uma lavagem dessas estufas, dessas geomembranas, né, com detergente alcalino, né? E depois fazemos uma desinfecção com o Virkon, que é o produto viricida mais potente do mercado, tá? É o que tem de melhor aí realmente com efeito viricida, tá?
E aí, depois de feito toda essa lavagem, Virkon, toda lavagem com detergente alcalino, desinfetado com Virkon, né? Todos os instrumentos que são utilizados no tanque passam pela mesma desinfecção, aí que a gente vai abastecer de água de poço, aplicar sal para recepção dessa larva, deixar os aeradores funcionando, porque como é água de poço, para aerar bem essa água, Sim. né? Dar aquela controlada no CO2, num pH que geralmente a água de poço é ácida e nosso poço é bastante profundo, né? Aí até o pessoal aqui brinca comigo, pô, Santiago, você falou que para a gente preparar a água 2 dias com antecedência. 2 dias de antecedência quando a gente consegue, porque quando o fluxo de larva, a produção vem muito grande, muito rápido, atropelando, às vezes a gente lava de manhã, à tarde está a larva lá dentro. E não tem problema desde que foi feita uma boa limpeza, uma boa desinfecção. Completamos o ciclo de reversão, de masculinização. Nesse lote, 20 dias, sai todo o lote, todo. Aí, isso é vazio sanitário. E a hora que sai esse lote, não é porque deu e não, isso é padrão, isso vira critério. Lote está saudável, está doente, vai passar pelo mesmo processo de desinfecção. Para começar, não é para estar doente e não chega a ficar doente, tá? Então, assim, aí essas medidas de vazio sanitário, ela entra na nossa rotina e ela é executada, né? Então, eu não posso esperar entrar o ISKNV para fazer vazio sanitário. Em resumo, é isso, tá, Fernanda? Sim. Tá joia? A gente recebeu uma pergunta aqui dos nossos abenautas, na verdade, várias perguntas a gente recebeu, a gente já foi fazendo aqui ao longo da nossa conversa e da tua fala, né, que é muito rica, se há risco da gente comer esse peixe e ter algum risco para a nossa saúde. É zoonótico o ISKNV? Não, graças a Deus não é zoonótico. O ISKNV é um vírus que só circula em animais, né, de sangue frio, ou insetos, né, ou até dentre os vertebrados, peixes e rãs, tá? Então, ele não tem nenhum risco para a saúde humana, não tem nenhum problema. Tá? Já é até mesmo porque, Fernanda, é uma doença de forma jovem, não de peixe adulto. Mas mesmo que fosse de peixe adulto, ele não transmite. Né? Isso dá uma tranquilidade para nós. Eu acho que a pergunta de milhões aí eu deixei por último. Não tem como dificilmente tem como a gente barrar a entrada desse vírus na nossa propriedade. Pode vir por aves, a gente estava comentando, até animais nativos. Como conviver com ISKNV, Santiago? Fernanda, é o que eu estou aprendendo. E aprendendo mesmo, com muita humildade, porque o que acontece? Eu falo que depois da minha contribuição, por exemplo, no business de vacinas autógenas que eu tive na Vaxnova, que, cara, a gente conseguiu fazer realmente um padrão muito bacana e embutimos qualidade no nosso setor de controle sanitário. Que vacinas, por exemplo, de Francisella, que não tinha no mercado, Streptococcus galacti, que não tinha no mercado, Lactococcus, foi lançado pela Vaxnova com um trabalho que eu fiz junto com o time de P&D. Hoje, aqui na Brazilian Fish, eu vejo que eu estou num grande desafio para trazer também soluções e resposta para essa tua pergunta. Como trabalhar convivendo com ISKNV? O que eu aposto, e estou apostando todas as fichas, né? Num trabalho onde a gente precisa trabalhar com a eliminação do patógeno nas matrizes, tá joia? E é uma doença vertical, pessoal, então, assim, um ponto importante, tá? Você nunca vai ver uma matriz doente por ISKNV. Jamais. Você pode mandar 100 matrizes para diagnóstico, a carga viral está tão baixa que muitas vezes não se detecta. E aí, quando o pessoal mandou matriz para diagnóstico, eu perguntei, vem cá, qual órgão você mandou? Foi o baço ou foi o ovário? Não mandaram o ovário, o vírus se replica nas células foliculares do ovário. Então, até o órgão para enviar para análise estava, não digo que equivocado, mas deixaram de enviar o principal. Então, assim, todo o foco que a gente está dando é em controle sanitário de plantel de matrizes reprodutores, tá? Desinfecção de ovos, tá joia? E produção de um alevino bioseguro livre de ISKNV, tá? Por quê, Fernanda? Porque é muito diferente de você alojar um alevino masculinizado num tanque escavado e aportar água do rio contaminada. Esse peixe vai se expor ao ISKNV, mas ele vai se expor ao ISKNV já com peixe de 0,3 gramas ou mais, ok? Então já é um peixe que tem condições de lidar melhor com a doença, porque já tem um sistema imune completo, já tem capacidade de desenvolver uma resposta ativa contra o vírus, né? Já é um peixe pronto para encarar esse desafio, vamos dizer assim. Diferentemente de eu pegar uma larva que nasce positiva, porque a mãe estava positiva e não foi imunizada, tá? Que foi eclodida no incubatório com alta carga bacteriana, com biofilme de tudo que não presta, tá? A hora que eu pego essa larva que já tá toda torta, toda ferrada na vida dela, sanitariamente falando, eu alojo ela no escavado, já mandando mais vírus para cima dela,
eu tenho sobrevivência de 30% quando dá boa, tá? A gente tem históricos aqui, tá? Abaixo de 30%, tá bom? Então, assim, a grande felicidade que eu tenho, inclusive, nesse pouco tempo que eu tô aqui, é que a gente conseguiu elevar muito rapidamente a sobrevivência durante a masculinização, tá? Então, assim, e isso mostra a consistência desse trabalho sanitário, tá joia? Então, eu acredito, Fernando, que talvez daqui 6 meses ou daqui 1 ano, a hora que a gente voltar a ter momentos como esse, de live, de troca de figurinhas, tá? Eu vou conseguir responder essa tua pergunta de forma com mais propriedade, vamos dizer assim, né? Com mais experiência para falar o que deu certo e o que não deu certo. Pode ser que daqui 1, 2 meses eu veja que, putz, o trabalho que a gente está fazendo em estufa não é viável. Mas, por enquanto, ele está se pagando e a gente está fazendo melhorias progressivas, tá? Ou a gente descobriu uma outra forma que, putz, vai revolucionar. Talvez o Biofloco. Eu tive aí há pouco tempo em Itajaí, né? A hora que eu vi o sistema do Rafael com Biofloco para fazer masculinização, eu falei, cara, eu nunca vi Bioflocos dar certo, né? E eu sempre tive dúvida de fazer masculinização do Bioflocos. Poxa, e a galera da IPAG está conseguindo fazer isso, Sim. né? Talvez a gente vá caminhar para isso, né? Então, assim, realmente o sistema extremamente fechado, bioseguro, porque, Fernanda, se eu tiver uma levino de 1 grama, hoje eu não consigo levar até 1 grama, tá? Se eu formar uma levina até 1 grama livre de SKNV, a sobrevivência desse peixe, a hora que eu boto nesse cavado, bombear na água do rio, é muito melhor do que de uma larva bombeando e mandando água do rio. A larva é um embrião em desenvolvimento, ela não tem capacidade de desenvolver uma resposta imune ainda. A carga de anticorpo que ela tem vem toda da mãe. Tá joia? Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é uma doença de forma jovem que tem que ser controlada nas etapas de produção de forma jovem, ok? Esse é o sentido da coisa, ok? E eu queria te perguntar, teve alguma coisa que eu deixei de te perguntar que tu achas importante de falar para nossa audiência? Fernanda, de forma geral, tá? A tilapicultura brasileira o sistema de produção de tilápia mais tecnificado do mundo. Sempre o brasileiro, eles têm a síndrome do patinho feio, né? Isso eu converso com outros colegas, por exemplo, Leonardo Sericato da MSD, ele falou isso para mim, e é pura verdade, porque a hora que eu fui para fora do Brasil ver outro sistema de produção, a gente vê que, poxa, o nosso sistema está muito bom, tá? O mercado brasileiro é um mercado que conta com o maior número de indústrias veterinárias desenvolvendo produtos, soluções específicas para o mercado local, tá? Então, eu acredito que o Brasil vai ser o país que realmente ele vai continuar se destacando na questão sanitária, até mesmo porque a hora que você vai fazer uma busca de dados, né, de informação acadêmica sobre doenças de tilápia, o Brasil é o país que mais publica, né, informações de alto nível em questão de sanidade de tilápia. Isso vem muito de um trabalho do professor Henrique Figueiredo, né, e outros pesquisadores também, mas principalmente do laboratório do professor Henrique Figueiredo. Então, eu acredito o seguinte, se tem um local, se tem um país que vai ter condições de desenvolver um novo modelo de produtivo de tilápia, muito mais seguro, que dê condições de produzir, mesmo na presença dos patógenos que a gente tem, como o ISKNV e outros patógenos que poderão vir entrar, vai ser o Brasil. Tá? Então, o brasileiro ele é resiliente, nós temos muita gente boa aqui, nós temos tecnologia aqui e nós estamos construindo novos modelos de produção. Um ponto importante que eu gostaria de falar, o Brasil, toda a tecnologia de produção de tilápia, ele foi importada, né? E foi importada principalmente da Ásia, que é o grande produtor de tilápia do mundo. Só que o mercado asiático, de forma geral, a hora que a gente olha para outras produções animais, por exemplo, avicultura, suinicultura, bovinocultura, não é referência em controle sanitário. Pelo contrário, é o oposto, né? A hora que você vai na avicultura, é um caos sanitário a Ásia. Né? A gripe aviária começou por lá, por exemplo. Né? E se você parar para ver, todas as doenças que chegam no Brasil começam pela Ásia também. ISKNV, Francisella, né? O Streptococcus emergente que está na América Latina hoje, que é o ST7, sorotipo 3. Então, assim, muitas doenças começam por lá e depois chega para cá. Né? E o modelo de incubação de tilápia hoje, os incubatórios, são todos modelos asiáticos, com filtro, com sistema de recirculação. Então, assim, a gente está copiando, né, um modelo asiático. Só que o Brasil ele está começando a criar o próprio modelo com foco em controle sanitário. Daqui 5, 10 anos, você vai ver que os modelos de incubatório brasileiro de tilápia, ele não vai perder em nada os modelos de incubatório da avicultura industrial, que o Brasil é referência hoje em controle sanitário para a produção de aves. Então, a gente está caminhando para isso, ok? E somos nós, brasileiros, com a tecnologia local, com a expertise local, que vamos conquistar isso, tá joia? E elevar o nível da nossa produção. Ainda mais, né? É isso aí. E
Santiago, você falou um pouquinho no começo da tua nova casa, né, que você está no Grupo Âmbar Amaral, mas vende um pouquinho melhor o teu peixe, deixa os teus contatos para quem quiser entrar em contato contigo. Perfeito, Fernanda. Bom, como eu disse, né, eu estou aqui com esse desafio realmente da gente trazer mais qualidade sanitária para a produção e a gente já está conseguindo fazer isso, né? O foco do Grupo Âmbar Amaral agora, que já é um grupo bastante diversificado em business, né? Tanto de produção de peixe frigorífico, produção de alimentos diferenciados aí, produtos, né? Como a coxinha da tilápia que acabou de ganhar um prêmio lá Eu na comi já, uma delícia. Não, maravilhosa, Muito bom. maravilhosa. Né? Então, assim, é um grupo que a tradição e a inovação realmente está no DNA, né? E a minha vinda para cá, realmente, ela veio para agregar em qualidade, tá? E eu estou atuando diretamente no lançamento de um novo negócio, que é a produção e comercialização de formas jovens, né? Então, muito em breve, você já vai começar a ver, os nossos ouvintes aí vai começar a ver, né, o início da disponibilização de forma jovem pela Brasília Fish no mercado, desde larvas, né, biosseguras, alevinos biosseguros, para atender essa demanda no mercado de um peixe com melhor qualidade sanitária, né? Então, assim, existe um investimento grande também na parte de melhoramento genético. Então, assim, a gente está caminhando realmente para trazer muito mais inovação aí para esse mercado e eu fico bastante feliz e honrado de fazer parte, né, dessa estratégia de crescimento do grupo, né? O desafio é grande, mas a gente está aqui para isso, né? E em relação ao meu contato, eu estou com os mesmos contatos de antes de telefone, né? Que é o DDD 11 942596702, é o meu WhatsApp também, fiquem à vontade para me contactar por lá ou fazer uma ligação. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, Fernando? Mas eu sempre respondo. E o meu e-mail, pessoal, meu e-mail corporativo, ele é o spadua@grupoambaramaral.com.br, tá, ok? Repetindo, spadua@grupoambaramaral.com.br. E, Fernanda, é uma satisfação imensa poder compartilhar um pouco da nossa experiência, tá? Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você e pelo seu trabalho, né? E toda vez que a gente se encontra, a gente sempre reforça isso, né? E eu acho que essa ferramenta que vocês têm hoje de fazer esse tipo de ação como aqui, a gente está fazendo hoje, ela agrega muito para o setor, ela traz insights, ela traz, sabe, outra perspectiva para problemas como esse, tá? Então eu fico bastante feliz realmente de poder estar aqui compartilhando isso um pouco e aprendendo com vocês, tá bom? A Muito felicidade é obrigado. nossa. Tu sabes que eu te admiro demais. Realmente, Santiago é muito acessível. Lembro que há uns anos atrás, no início da pandemia, mandei uma mensagem perguntando sobre fungo e prontamente, não, vamos fazer uma ligação, você me ligou e a gente conversou sobre prevenção de fungos e estratégias e realmente admiro demais o teu trabalho. Eu Obrigado. estava tentando me lembrar aqui que alguns meses atrás você fez uma live com o professor Figueiredo, com o Giovanni, e eu escutei essa live 3 vezes, porque é tanta informação rica em cada fala tua, que não, peraí, deixa eu voltar aqui. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai ouvir várias vezes. Eu mesma vou ser uma que eu vou ouvir, vou anotar no caderninho, porque realmente cada fala tua é muito rica em conhecimento. Queria agradecer que, em nome da Aquaculture Brasil, da AB, pelo teu tempo, que eu sei que é raríssimo, tá? Por compartilhar tanto conhecimento com a gente, sempre muito humilde, muito sorridente. Tu é um queridão da aquicultura, todo mundo te adora. Eu te admiro demais, sou fã de carteirinha. E a gente quer te ver mais vezes por aqui. Então, o espaço fica aberto também. Se vocês quiserem voltar aqui no Peixe é Meu Negócio, ou mesmo a gente marcar uma live, estamos aqui abertos, porque acho que assim todos nós saímos ganhando, né? A aquicultura brasileira sai ganhando com esse tipo de comunicação. É sobre isso, sabe, Fernanda? E isso está no nosso espírito aqui também na Brazilian Fish, tá? E um ponto que eu gostaria também de agradecer, pedir licença, tá, Fernanda? Que assim, a gente está fazendo um baita de um trabalho, mas ninguém faz isso sozinho, né? A gente está com um time bastante robusto aqui também, tá? Por exemplo, a Valéria, Valéria, trabalha conosco, exato, você conhece, né? Querida, um beijão para ela. Essa mulher, além da mulher, tá na lista da Forbes das 100 doutoras do agro, que saiu no mês passado. Olha o prestígio, né? E essa mulher, ela tá fazendo um baita no trabalho com a questão de tipagem, melhoramento genético aqui conosco. Então, realmente, o que a gente está fazendo é de uma forma bastante consistente, estruturada, tá? Não é para só ser mais um no mercado, né? Nós temos um outro doutorando trabalhando conosco, que é o Rubens, tá? Que tá fazendo doutorado no Calnesp, e hoje ele cuida do incubatório, cuida de todo o trabalho com essas matrizes e reprodutores, né? E assim, aqui a gente sempre está recebendo novas pessoas, né? A Mariana está começando agora conosco, essa semana que veio da FMG,
né? Formou em engenharia de agricultura e amanhã ela inicia o trabalho conosco aqui no incubatório. E sem falar de toda a nossa equipe de campo, que é uma equipe grande, e assim, toda vez que a gente entra implementando um trabalho novo, uma estratégia nova, geralmente ela acaba tirando muita gente da zona de conforto e rola um estressinho, e aqui não, nosso time de campo, todas as ações que a gente vem implementando, a gente vê uma proatividade muito grande, muitas vezes a gente tira a equipe do Rio, por exemplo, para entrar com vacinação de matriz, e assim, eu não teria conquistado, alcançado nada disso se não fosse toda essa equipe por trás e fazendo esse trabalho junto conosco para melhorar e alcançar esse nível de qualidade que a gente está alcançando. Então, deixo aqui meu muito obrigado para toda essa equipe, viu? Parabéns, parabéns aí, por também dar essa visibilidade para toda a tua equipe, que sozinho a gente realmente não faz nada. Eu falo que em Cardomi a gente é muito mais forte. Querido, muito Exato. obrigada por tudo. Estamos aqui sempre abertos a vocês. Então, esse foi mais um Peixe é Meu Negócio. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui na companhia do Santiago. Fiquem atentos às redes sociais para mais informações e até o próximo episódio. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau, galera. Abração.